go. To heal my heart and drown my woe. Rain may fall and wind may blow, but there shall be many miles to go. A taverna tá sempre aberta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Última Poção, o seu papo semanal de taverna sobre videogames. Eu sou o Paquito e continue a andar, continue a lutar. Que fofo! E aqui comigo, como sempre, meu grande amigo Eric. Fala galera, aqui é o Eric e essa semana eu aprendi que a melhor forma de apagar um incêndio é descendo fogo na porrada. Caos, violência e porrada, eu sempre aprovo isso. E aprovando isso junto comigo tá aqui o meu amigo paladino da edição Lucas. Por Orzammar, pelos ancestrais e pau no cu da Andraste. E depois de meditar, depois de comer muito bambu e ganhar alguns quilinhos, volta com a gente aqui o nosso monge Paulo Nagahara. Tentando evitar a fadiga em praias feias. E no programa de hoje, pessoal, vai ser um papo mais descontraído, vai ser um papo um pouco mais livre. A gente resolveu pegar aquela sessão do programa que a gente comentava o que jogou toda semana e trazer para um programa próprio cobrindo o mês. Vamos testar esse formato aí, começando com o mês de julho. Então, se você quer saber o que a gente tem feito aí nesse mês, o que a gente tem jogado, cola com a gente na conversa aí e vambora! You sober now? No, yeah. I'm never, but I'll turn it. Hoje estamos aqui com a nossa mesinha completa, nosso amigo Paulo voltou das merecidas férias dele. E a gente se reuniu aqui hoje para falar um pouquinho do que a gente tem feito no mês de julho. Focando, obviamente, no que a gente jogou no mês de julho, né? E eu queria começar exatamente pelo nosso amigo que estava longe por tanto tempo. Paulo, apesar de estar de férias, eu sei que você continuou jogando aí, meu amigo. O que você tem feito? Cara, continuei. Foram férias curtas, merecidas e corridas, mas deu tempo aí de pôr jogos em dia. Né? Então, pouco antes de viajar, aí eu corri pra terminar Death Stranding 2, né, pra coroar aí o nosso bingo do programa. Mais uma vez, Kojima estava certo e Kojima acertou de uma forma primorosa aí com esse joguinho novo dele. Eu só queria falar uma coisa, o Kojima está sempre certo. Claro, com certeza. Eu só queria adicionar que, depender do Lucas, o Kojima é o deus dele, né? Ué, eu achei que isso já estava explícito. Quantas horas desse jogo você jogou nas viagens de avião, naquela telinha que fica na cadeira? Olha, é que lá não dá pra jogar, né? Dá pra assistir, né? Dá pra assistir. Eu entendi. Mas se fosse assistir Death Stranding... Chamado, velho. Eu pensei, o Paulo tem PlayStation Portal. O Portal não funciona no avião, como assim? Ele botou o filminho lá e foi assistindo. Brincadeira, rapaz. Eu sei que o 2 não é tanto assim, talvez. O 2 não é nada assim, cara. Mas isso é até a pergunta que eu queria te fazer, Paulo. O primeiro, ele foi um pouco criticado até por ser muito mais filme do que jogo, né? Mas, enfim. Esse é jogo, de fato? Sim. Então, o primeiro jogo, cara, ele tem esse problema de... É um universo novo, né? Uma franquia nova. O Kojima introduz muitos e muitos conceitos. Nossa, eu adoro quando o Kojima introduz. Oh, yes! Ai, que delícia. Então, como ele introduz muita coisa, ele precisa explicar muita coisa. Então, boa parte do Death Stranding 1 é dedicada para explicar esses conceitos, né? O próprio fenômeno Death Stranding, os fantasmas, o Dooms, né? Que é os poderes que certas pessoas possuem. Tudo isso é explicado no primeiro jogo. No segundo, né? Como ele já assumiu que a pessoa jogou o primeiro, então ele não perde tanto tempo explicando. Isso em game, né? Então as cutscenes eles já vão direto ao ponto. Mas o jogo ele tem um
um glossário, né? Quase uma enciclopédia dentro dele, que ela é acessável em qualquer momento do jogo, que explica esses conceitos, né? Então tudo tem um textinho ali explicando, um verbete. É como uma mini Wikipédia dentro do jogo. O legal é que você até consegue acessar isso dentro de cutscenes. Não sei se vocês já jogaram Final Fantasy XVI, mas funciona de uma forma bem parecida, né? Você dá pause ali, tem a opção de continuar, pular a cutscene ou acessar o glossário. Aí lá você consegue relembrar que personagem é aquele, ou qual conceito que ele tá falando, ou de qual facção ele tá falando, ou até relembrar qual a missão que você tem que fazer. Então isso é uma qualidade de vida aí bem legal. E respondendo ao que o Eric falou aí, ele é mais jogo do que história. Até porque a história, eu não vou dar spoiler aqui, mas eu tenho algumas ressalvas sobre ela que não é um jogo tão necessário, né? Porque o primeiro jogo ele já fecha de uma forma tão redondinha que acabou não deixando nenhuma ponta solta. E o 2 meio que desfaz algumas coisas que o 1 fez. Eu queria até perguntar isso sobre o 2, mas não precisa dar spoiler. Só me responde se a história no 2... Não precisa não, por favor, não dê spoilers, eu ainda estou jogando. Não. Não vou fazer pergunta que gere spoiler, fica tranquilo. A história no 2, ela é fechadinha ou ela deixa margem pra continuação? O acontecimento principal do jogo, ele é fechado. Ele dá uma margem para uma possível continuação. Ele tem uma ceninha pós-créditos, mas que não necessariamente vai levar a um terceiro jogo, né? Então ele deixa isso em aberto. Agora a treta principal do jogo ela é resolvida. Cara, assim, o pouco que eu vi desse jogo, que o pessoal manda aí nos grupos que eu participo e tal, ele me parece não só bonito pra caramba, isso aí eu tenho que dar crédito pro Kojima, ele sabe criar um mundo, mas ele me parece um jogo que ficou muito bem otimizado. Ele rodou legal aí, onde você jogou? Sim, eu joguei no PS5 normal, né, o Fat, primeira versão lá, aquele grandão, e rodou super bem. Ele tem aqueles dois modos, né, de performance e o modo bonitão lá, gráfico. Eu joguei ele sempre no modo performance, né, ele manteve lá os 60 FPS, mesmo em fases mais pesadas, né. Tem uma fase em específico que tem um monte de, sei lá, tipo fogos de artifício no céu, uns efeitos de luz, assim, muitas partículas. Em nenhum momento caiu abaixo dos 60 FPS. Lucas, eu não dei spoiler, mas acho que você já sabe que parte que eu tô falando. Eu sei que parte. Não, eu só queria acrescentar, porque como o Paulo jogou no 60 FPS, né, eu tô jogando no modo qualidade. E não tem queda de frame em nenhum momento. Tá? O meu PlayStation é o Fat também, ele é o primeiro modelo lá do Fat e não tem queda de quadros. Essa parte aí que o Paulo mencionou, ele falou que tem vários fogos de artifício. E quando é vários, é muitos. É muita partícula, é muita faísca de fogos de artifício. É algo surreal. E não tem queda de quadros. Ray Tracing, em poça d'água no chão, sabe? É lindo. É a parte mais linda do jogo até agora. E não tem Ray Tracing, e não tem queda de quadros. Tem esse esquema também, né? Que essa cena em específico, ela é mais linear, né? Um corredorzão. Mas é cheio de poça d'água, refletindo esses fogos de artifício no céu. Tem uma feirinha ali também com umas frutas, tal, umas caixas que eles são objetos, né? Então você pode derrubar ali Tem física própria, né? Tem uma física própria e um monte de inimigos na tela, né? Uns inimigos bem com bastante efeitos neles também, né? E não tem queda. Esse modo qualidade, ele roda 30 FPS, né, Lucas? Sim. É que assim, pro ouvinte que só joga no PC e nunca botou a mão em um console nos últimos, sei lá, 10 anos, o 30 Ou seja, quem fez a escolha certa. Que não fez a escolha certa, o 30 FPS de um PS4, de um PS5,
não é o mesmo 30 FPS de um computador, tá? É como se ele estivesse rodando a 40, 45 FPS. Ele é mais otimizado, ele é mais suavizado, entendeu? Então tu não vê queda de quadro, tu não vê a fluidez, tem mais fluidez, certo? E não incomoda, pelo menos pra mim, não me incomoda. Eu sou um tipo de pessoa que consegue jogar tanto no 60 quanto no 30. O que eu queria perguntar, na real, é assim, no Death Stranding 1, o Kojima, o jogo, enfim, apanhou um pouco por causa de expectativa. Porque trailer muito enigmático, a gente não sabia o que ia ser, e no final das contas foi, entre aspas, só um Correio Simulator. Não é. No quesito de... Eu tô falando como alguém que não jogou, tô falando de fora. No quesito gameplay, mudou ou melhorou muita coisa do primeiro pro segundo? Como que tá o combate? Como que tá a exploração? Essas coisas. Ah, sim, mudou um pouquinho. O foco principal do jogo ainda são as entregas, né? Então não tem como fugir disso. Porém, o jogo ele é bem mais focado em combate, né? Então, desde a primeira entrega, desde a sua primeira missão, você já tem acesso a algumas armas. No meio da sua primeira entrega, já tem um acampamento de bandidos, né? Que você pode optar por chegar e atirar em todo mundo, ou manter ali o stealth, né? Você passar escondido. Ou você simplesmente dar a volta no acampamento, fazer o caminho mais longo e nem passar na frente dos caras. Então, todas as entregas têm meio que essas três opções, né, quando passam por algum acampamento. Para além disso, a forma que você executa as entregas também ela é mais dinâmica, né? Então, o próprio jogo te dá acesso a veículos de uma forma bem mais rápida do que o primeiro jogo. E tem também a questão dos EPs, né, dos fantasmas, que no primeiro jogo ela era basicamente um filme de terror, né? Você tinha que passar escondido, né? Você não via os fantasmas, você precisava prender a respiração algumas vezes para quando um fantasma chegasse muito perto. E agora nesse segundo jogo não. O jogo explica ali na história, né, o porquê o Sam consegue enxergar os fantasmas agora. E desde o começo você já tem ferramentas para combater eles, né? Então os fantasmas, né, os BTs, eles já não são o maior perigo, né, desse jogo. Tem a questão também que o tempo passou, né, o Death Stranding foi sendo melhor compreendido e as pessoas passaram a não temer tanto essas entidades, né? Só para dar um contexto, a história do jogo ela se passa cerca de 1 ano depois dos acontecimentos do primeiro jogo, né? Então você já tem muitas ferramentas a mais. E é isso, você consegue fazer entregas, mas de forma muito mais dinâmica e muito mais focada em combate agora. Uma coisa ali do 1 que eu lembro que eu cheguei a jogar relativamente bastantinho do 1 até, apesar de eu sacanear bastante o jogo. Mas eu lembro que uma coisa que me enjoou assim no 1 foi justamente a exploração do mundo. Com o tempo ela acabou se tornando meio monótona, sabe? Era só tipo pegar uma entrega e levar até outro lugar. E apesar de eu gostar desse tipo de jogo, no Death Stranding em si, no 1 me incomodava muito tu sempre fazer basicamente a mesma coisa para chegar em cada missão. Claro, tipo, tinham missões que tu tinha que subir numa escada, tinham outras que você tinha que ir a pé e outras tinha que ir de moto e tentar ir rápido, mas no 1 eu achava isso muito repetitivo. No 2 isso mudou? A exploração se tornou diferente de alguma forma? Não, Eric, ela continua do mesmo jeito. Inclusive, esse é uma das minhas reclamações do jogo, que ele é muito fácil, né? Ele te dá tantas ferramentas para facilitar as entregas que o que era para ser um desafio acaba se tornando trivial, né? Um exemplo, ele mantém aquele modo online que é assíncrono, né? Então você não interage com outros jogadores, mas você tem acesso àquelas ferramentas que os jogadores criam no mundo. Como eu joguei assim próximo do lançamento, né? Já tava naquele hype, então cada 10 metros eu encontrava uma ponte, encontrava uma plaquinha, encontrava alguma estação para recarregar meus veículos. Então toda essa parte das entregas acabou sendo muito trivial. Eu falo que eu fiz a build do Jaiminho,
É o carteiro do Chaves. Tu ia de bike e ficava carregando a bike na mão sem andar? Ele evita a fadiga. Você deixou o sangordo? Pra evitar a fadiga, eu enfiava tudo no bumbum e ia embora. Tá, tem uma coisa que eu quero comentar sobre isso. Se tu for olhar a lore, pensar no que foi dito nos trailers, e o que aconteceu no primeiro, faz sentido. Porque logo no começo, o jogo explica sobre os robôs que agora estão fazendo as entregas. Muitos porters, tipo, perderam o emprego, assim, porque agora é robô que faz delivery, então eles não precisam mais deles. Que curioso, né? Que bom que é só um videogame, isso não vai acontecer na vida real, né, galera? Exatamente, não. O Kojima, ele bolou isso sem inspiração no mundo real. Então, o que eu entendo, tá? E talvez seja eu passando pano pro Kojima mesmo, mas o que eu entendi qual a pergunta que foi feita no trailer a gente realmente deveria ter se conectado? Porque depois da conexão que foi feita, o mundo tá crescendo, tá começando a encher de estrutura pra tudo quanto é lado, de poluição visual, pessoas já estão perdendo emprego, e, gente, é um mundo pós-apocalíptico e tem pessoas perdendo emprego, entendeu? Pra máquina, entendeu? Então fica aí a questão, a gente realmente deveria ter se conectado? Eu sei que talvez o Paulo, como já zerou a campanha, tenha uma resposta pra isso no final da campanha. Mas já fica esse questionamento aí. Toda essa conexão, toda essa conectividade aí que as pessoas estão tendo já tá gerando desemprego, por exemplo. Então, é uma coisa que me fez pensar, por exemplo. Talvez o Kojima nem pensou nisso, né? Mas enfim. Moral da história. Seja antissocial e salve os empregos. Yay! Eu acho que esse moto aí do deveríamos nós ter nos conectado, eu acho que isso tem muito a ver com esse modo online mesmo, viu? Que o jogo não explica. Aí, ó. Ou pelo menos eu não entendi a explicação. Eu e o Kojima, nós estamos com a cabeça sincronizada, gente. Paulo, se você Cara, não se você entendeu... Acho que você vai falar a mesma coisa que eu, pode falar. Não, fala você. Se você não entendeu, então o Kojima tá certo, né, cara? Que é o que ele queria fazer com esse jogo. Ele queria que as pessoas não entendessem e não gostassem, né? Então ele acertou. É aquilo, né? É uma merda ou é só o conceito? Ou o conceito é uma merda? Descubra. Ou sim. É o Kojima. Sim. Hi. Sim, em japonês. Nossa. Bota até o cri-cri-cri na sua piada, Lucas, porque ela foi horrível. Cara, eu não entendi. Ele falou hi, que é sim, em japonês. O Eric morrendo por Todos dentro. nós morremos por dentro, ele só conseguiu falar antes de morrer. Parecia o Eric falando do jogo do Walking Dead. E aí ele assim, vocês já jogaram esse jogo? Aí todo mundo, não, eu não gosto de Walking Dead. É que nem o Lucas falando lá do Cyberpunk, né? Make America Great Again. Não, do Death Stranding, pô. Isso foi o primeiro Death Stranding. O Lucas morrendo por dentro enquanto percebia a mensagem do jogo. Tá, vamos lá. Aproveitando isso, tem uma coisa que eu queria comentar. Que isso era feito no 1. E eu tenho a impressão de que intensificou no 2. O Sam é um coitado. Acontece, sei lá, a parada mais triste possível. E aí, ele vai dormir todo sujo de sangue. Ou de alcatrão. Ele nem toma banho, de tão destruído que o cara tá. Aí ele levanta, todo sujo, todo fudido, com a cabeça nas nuvens ali, de tão estressado que tá. E aí aparece um personagem que eu tenho nojo daquele personagem só por isso. Sam, a gente tem um problema pra você resolver. Você tem que ir lá na puta que pariu, no meio de um vulcão, entregar lenço super macio pra alguém. E é o tempo todo isso, cara. Foda-se. É o tempo todo. E eu não sei, cara, isso pra mim é realmente uma coisa... Foda-se, o cara é um trabalhador, né? E ele tem... Foda-se se... tipo assim, cara, eu perdi um braço. Não, tudo bem, mas amanhã tu vem trabalhar, né? É tipo isso, tá ligado? Aí você vê a genialidade do Kojima de novo, Lucas. Porque olha só fica no pensamento aí, ó. Você é um CLT, um trabalhador. Sei lá, sua mãe morreu. O que o seu chefe vai falar? Meus pêsames, amanhã você vem trabalhar. Mas é. É um visionário. exatamente isso, cara. Meu Deus, que gênio. Ah, gente, não, tudo bem, tá, tudo bem. Às vezes sou eu sendo emocionado.
tudo bem. Mas, pô, é uma crítica social foda. Vai dizer que não. Então tá, né? Eu nunca vi isso em nenhuma outra obra, assim, criticar o sistema que a gente vive, assim. Eu não estou dizendo que é original. Eu estou dizendo que é uma coisa que acontece que eu acho Sim, sim. engraçado, entendeu? Porque é de maneira subliminar que acontece. E tem outras coisas de maneira subliminar também que ele vai fazendo que eu acho interessante. Daí vai ser um pouco de spoiler. Gente, então, eu tenho uma dúvida, na real. É que tem um fenômeno que aconteceu antes desse jogo lançar, que é o fenômeno cara do Metal Gear Solid. Que saiu um cara que parece muito o Snake, que em um trailer aleatório, e aí todo mundo fica, caralho, não sei o que, Kojima, o Snake, não sei o que lá. E depois ninguém nunca mais falou desse cara. Tipo assim, no começo foi um hype do caralho, ninguém nunca mais falou. Esse cara sequer existe no jogo? Ele é legal pra caramba, viu? Não vou dar nenhum spoiler aqui, mas, Eric, ele é meio que um personagem recorrente no jogo. E no final do jogo é explicado quem é ele. E é bem legal essa revelação. É só que eu posso falar aqui sem estragar a surpresa de ninguém. Mas sim, ele é real. Mas ele tá no jogo. E minha esposa acha ele bonitão. O cara é italiano, né? And you can't even say my name. Porcaria, merda, babaquice. Todos nós acabamos viciados em drogas e alcoólatras e tudo mais. No final, o desastre acontece. É inevitável que aconteça. Eles estavam todos machucados o tempo todo. Mas nós as cultivamos. Tomamos LSD. Usamos cocaína. Fumamos uma quantidade absurda de maconha. Foi divertido na época. Mas então todos nós meio que. Isso já não parece uma boa ideia. Então você tem uma vida mais estável agora? Não. Muito obrigado, Paulo, por ter trago o Death Stranding aí pra gente. E agora eu queria sair de um jogo que você só assiste e quase não joga pra um jogo onde você só joga e não assiste nada, porque ele não tem cutscene. Jogo que me consumiu durante o mês de julho foi o Wizardry, Proving Grounds of the Mad Overlord. E você não ouviu errado, audiência, esse é o título do primeiro Wizardry lançado. Mas no caso, eu não joguei a versão de Apple II lançada lá em 1981. Eu sou louco, mas nem tanto. A versão do Wizardry que eu joguei foi a versão remake que foi feita pela Digital Eclipse em 2023. Ele tava na minha wishlist há um tempo já, tava esperando uma promoção bacana pra pegar ele. E finalmente a promoção apareceu em um momento que eu tinha tempo. Então resolvi dar uma chance pra ele. E, pelo menos no quesito mundo dos RPGs, a gente consegue ver que aquela frase tinha razão. Panela velha faz comida boa. Porque, cara, que jogo maravilhoso. Que jogo bom. Simples, direto ao ponto. Mas, mano, que jogo bom. Ele é tipo um dungeon crawler, né? É em primeira pessoa, né? Ele é um RPG de turnos, um dungeon crawler em primeira pessoa, e ele é basicamente o avô do RPG japonês como a gente conhece. E isso não é uma hipérbole minha, tá? Vamos entender rapidinho como é que ele funciona, que aí vocês mesmos vão conseguir traçar esses paralelos. Vamos lá. Você não tem um protagonista fixo nesse jogo. Você monta personagens do zero e vai explorar um calabouço. Ah, mas por que você tá indo explorar esse calabouço? A história de Wizardry, né? Spoilers para um jogo de 81 com uma história que se resume em 2 linhas. O feiticeiro conselheiro do rei, do Overlord no caso, roubou o amuleto dele. O Overlord botou uma recompensa para quem trouxer o amuleto de volta. Você vai e pega o amuleto de volta. Fim. Essa é a história do jogo. É totalmente um plot de jogo de RPG de mesa mesmo, né, cara? Exatamente. A ideia do Wizardry, quando ele saiu lá em 81, né, era simular ao máximo possível uma campanha de RPG de mesa. Mas sem a necessidade de você ter outras pessoas pra jogar junto, ter um mestre e tal. Ou seja, RPG de mesa pra antissocial. E como que ele funciona, né? Quando o jogo começa, você, como eu mencionei, não tem um protagonista, você vai criar 6 personagens para compor o seu grupo. E aí você tem algumas escolhas de customização nesse processo.
No caso, você tem 5 raças para escolher, que são humanos, elfos, anões, gnomos e hobbits, que tiveram que ser renomeados para Halfling por causa de direitos autorais, ou seja, pau no cu do Tolkien. Oi? Que isso? Que? Não foi muito culpa do Tolkien, mas sim. Eu vou cortar essa merda. Foda-se. O ouvinte vai ouvir eu falando que eu vou cortar e ele não vai saber o que eu vou falar, porque ele não merece escutar isso. Eu refaço, vamos lá. Não, pode continuar. Eu não vou cortar. Fica frio. Ah, não, beleza. Se ofender, eu corto e eu refaço. A vingança é um prato que se come cru, e eu amo sushi. Os bonecos também têm 3 alinhamentos, no caso, alinhamento bom, alinhamento neutro e alinhamento mal. Esse sistema de alinhamento ele é bem rudimentar, ele não influencia muita coisa. O que ele influencia é personagens de alinhamento bom e alinhamento mal não podem estar no grupo ao mesmo tempo. E em determinados momentos, quando você está explorando o labirinto, pode acontecer de quando você esbarra no encontro aleatório, o jogo te dar a opção, caso o seu grupo seja de alinhamento bom, deixar os monstros irem embora, que às vezes você encontra monstros pacíficos, né? Mas se o seu grupo for de um alinhamento mal, você é forçado a enfrentar esses monstros. Alguns equipamentos mais raros do jogo, algumas das melhores armas e armaduras do jogo que você encontra no labirinto, vão ter alinhamentos também. Então, se você tá com um personagem com alinhamento mal e encontra uma arma que quem tem que usar é um alinhamento bom, e você equipa essa arma no personagem com alinhamento mal, ou armadura, enfim, ela não só não vai funcionar, como ela vai ficar amaldiçoada. Então você tem que voltar na cidade e remover. Eu ia perguntar isso agora, se existe esse sistema de arma amaldiçoada também, porque RPG de mesa tem muito disso, tipo, uma arma que é feita pra um cara que é meio, tipo, sacana, meio mal de fato, e se você pega com um cara bom, ela pode ou te amaldiçoar ou mudar completamente seu alinhamento também, tá ligado? Tem como contextualizar melhor isso? Porque, tipo, eu, por exemplo, sou leigo nesse assunto e talvez muita gente também seja. O item amaldiçoado, no caso, nesse exemplo que eu dei de equipar item inverso ao seu alinhamento, quando você equipa um item amaldiçoado no Wizardry, aquele slot de equipamento você não pode usar. Aquele item fica preso naquele slot. Aí um exemplo bem besta. Se você equipou uma espada e ela tá amaldiçoada, você não pode, sob nenhuma hipótese, remover aquela espada. Ela fica ali pra sempre. A única exceção é você voltar na cidade e você ir na loja que tem lá na cidade, e esse cara da loja pode remover o item amaldiçoado da sua mão se você pagar. Só que é caro, muito caro, pros padrões de ouro que você ganha no jogo, e o item removido é destruído. Então você não vai ter mais acesso a ele. Tem que pegar Baldur's Gate 1 e 2 tem essa mecânica também, só que daí é com feitiço, tu consegue remover com feitiço de remover maldição, ou ir no santuário, se eu não me engano. Tem que ir se benzer pra tirar a super cola da mão. É tipo isso. Por aí. Só que, por exemplo, tem um item que uma vez eu usei sem saber, porque ele não estava identificado, que transformava o usuário em zumbi. Aí um dos meus personagens era um zumbi, cara. Era muito engraçado. Não, é muito da hora. E aí também, quando você cria o personagem, né, além desses alinhamentos, você tem acesso a 8 classes. 4 chamadas classes iniciais e 4 chamadas classes avançadas. As classes iniciais são as que todo mundo está acostumado. O Fighter, o Clérigo, o Mago e o Ladrão. Fighter, Clérigo e Mago, eles são meio que autoexplicativos, né? É o Lutador, o Curador e o Feiticeiro. O Ladrão, nesse jogo, ele tem uma função muito específica e muito hiper especializada. Ele tá no seu grupo para abrir baú e desarmar as armadilhas que estão nesses baús. Ele não interage, por exemplo, com armadilhas de cenário. Então, às vezes, você tá andando no labirinto, pode ter um poço onde você pisou, o ladrão não vai te alertar que tem um negócio ali, pode ter um teleporte que vai te mandar para um outro canto. Também o ladrão não serve para isso. Ele serve única e exclusivamente para desarmar armadilhas de baús. E aí você deve até pensar, pô, Paquito, que coisa inútil, eu vou gastar um slot do meu grupo com alguém que tem só essa função?
que até acrescentando aqui, nesse primeiro Wizardry, como ele era um pouco rudimentar, quem ficava na sua backline, porque quando você tá lutando, 3 personagens ficam na frente e 3 personagens ficam atrás, quem ficava atrás não conseguia usar ataque físico. E o ladrão não aprende magia. Ou seja, na batalha, ele é um a menos. Então, você deve se perguntar, por que eu vou levar esse cara se ele não vai me ajudar na batalha? Esse primeiro Wizardry não tem baús espalhados pelo labirinto. Todos os baús advêm de batalhas. Então você precisa ter ele no seu grupo para você conseguir progredir o equipamento do seu grupo. Porque como que funciona? Você entra numa batalha, aí você enfrenta um grupo de monstros qualquer. Depois dessa batalha, esse grupo de monstros vai deixar um baú no chão. E aí você tem que identificar o baú para saber se tem armadilha ou não. E nesse aspecto específico, você pode até contar com o seu clérigo. Tem uma magia que identifica, que examina o baú para você. Mas o clérigo não consegue desarmar. Então você tem que ter o ladrão para isso. Se você não desarmar, você pode fazer essa escolha consciente. Não quero levar um ladrão. Tudo bem, mas as armadilhas nesse jogo, elas são altamente letais. Dando um exemplo aqui, porque eu cometi esse erro. Eu cheguei num andar bem avançado do labirinto e eu resolvi não levar um ladrão. Beleza. O monstro deixou cair um baú, eu identifiquei com o clérigo e lá tava dizendo, é uma armadilha explosiva. E aí eu resolvi arriscar. Vou abrir, dá nada. Então... Vai dar nada, né? A praga do baú explodiu, causou 50 de dano no meu grupo inteiro, porque é isso que essa armadilha explosiva tinha faz. bomba atômica lá dentro. E eu tomei o wipe. Você aí, jogador de Dark Souls, que ficava incomodado quando abria um baú e era um mímico, escute isso. Então. E aí, o Wizardry tem antes de eu explicar as classes avançadas, esse parênteses também. Morreu o corpo do teu grupo, já que o Lucas mencionou Dark Souls, né? O corpo do teu grupo fica no labirinto. Você tem que criar um grupo novo pra ir lá buscar. E trazer eles pra cidade e reviver. Então, amigo, você acha que o ladrão é inútil? Ele não é, não. Tenha sempre um no seu grupo se você pretende avançar no labirinto e conseguir mais equipamentos, tá? Ele é essencial. Só que voltando um pouquinho nessa questão dos baús, no Wizardry original também tem mímico? Aqueles monstros ali que se disfarçam de baú? Não pra baú. Ele tem uma espécie de mímico, mas são moedas vivas. Mas ele não é mímico no sentido de ser uma armadilha pra te enganar. A moeda não tá lá. Pera, como assim moeda viva? Tu bota no bolso e ela pula do bolso e sai correndo, igual o Conquer Bad Fur Day? Assim, no Wizardry, mesmo nesse remake, né, ele é feito em cima do código-fonte do jogo original. Então é uma coisa bem arcaica. Esse monstro que eu mencionei é um monstro comum que você vai encontrar em batalha aleatória. Ele não é uma moeda que tá no chão e vai te enganar e ganhar vida. Que é o conceito do mímico, né? Ele se disfarça de alguma coisa de valor pra te enganar e te atacar. Não tem isso no primeiro Wizardry. Aí explicando aqui sobre as classes avançadas, né? São 4 também, que é o Bishop, o Lord, o Samurai e o Ninja. E essas classes avançadas são basicamente combinações das outras classes. O Bishop, ele consegue aprender magias de feiticeiro e de clérigo, mas ele não aprende as magias mais avançadas. Encara ele como um Red Mage do Final Fantasy, mas que não usa espada. Ele é um mago de fato. Mas qual que é a vantagem de você ter esse Bishop no grupo? Quando você encontra item na masmorra, os itens precisam ser identificados. Para identificar esses itens, você vai na mesma loja que eu mencionei anteriormente, que remove as maldições. Mas na loja você paga, e paga caro. Se você tiver um Bishop no seu grupo, você pode identificar ali na hora e o Bishop não vai cobrar ouro de você. Mas, se o Bishop identificar um item que esteja amaldiçoado, o Bishop vai ficar amaldiçoado. E aí é mais um trabalho de você voltar na cidade e remover o item amaldiçoado do Bishop. O Lorde, ele é uma mistura de lutador com clérigo. Ele é um lutador de fato, ele usa equipamentos de lutador, mas ele aprende magias de clérigo. Mas não vai aprender as magias avançadas do clérigo.
o samurai. Não sei porquê, mas é assim que funciona. Ele é um lutador que aprende magias de mago. Mesmo esquema do Lorde, não vai aprender as magias avançadas, mas você pode botar ele na frontline e numa emergência você pode usar magia negra. E, por último, mas não menos importante, o ninja, que é um lutador que mantém a habilidade do ladrão de desarmar os baús. E o ninja tem mais duas peculiaridades também exclusivas dele. Ele tem uma chance de, quando ele tá atacando, dar hit kill no monstro. E se ele não estiver usando armadura, ele ganha mais esquiva no decorrer dos levels. Então é bastante vantajoso você fazer essas trocas de classes aí pra ir otimizando o seu grupo. Quando você troca de classe, o personagem volta pro nível 1. Então tem esse problema. É mais grind, mas é recompensador. Explicados todas essas mecânicas, já deu pra perceber que à medida que eu fui explicando, vocês perceberam que muita coisa de jogo que vocês jogaram recentemente foram puxadas daqui, né? Não só recentemente, como certos JRPGs aí que estão bem parecidos com essas mecânicas aí que você comentou. A mecânica de identificar itens, né, é muito presente no Diablo, acho que no 1 e do 2, eu não lembro do 3, eu acho que sim, não lembro do 4 também, foda-se. Mas essa mecânica aí de identificar é bem comum, né? Essa questão de ter que voltar pra cidade, né, pra vender item, pra encantar suas armas, também é bem recorrente no Diablo, né? Eu quero até focar um pouco nisso, porque assim, o que eu achei interessante enquanto eu jogava, né? O que eu mais reparei foram como mecânicas presentes nesse jogo foram usadas em jogos que eu joguei antes dele. Exemplo basicão, vocês jogaram, por exemplo, o primeiro Final Fantasy, não jogaram? Sim. Eu não, né? Ah, então. Só uma explicação bem rapidinha. No primeiro Final Fantasy é a mesma coisa, você não tem um protagonista, você cria um grupo de aventureiros, escolhe a classe deles, classes básicas. Isso aí. No decorrer do jogo, você tem acesso à evolução dessas classes. Um exemplo só, por exemplo, o guerreiro vira um paladino e passa a ter acesso a algumas magias brancas. Parece familiar com alguma coisa que eu expliquei aqui? Então, Dragon Quest, por exemplo, o primeirão, né? A batalha do Dragon Quest, por exemplo, assim como no Wizardry, é em primeira pessoa. Qualquer Dragon Quest que vocês jogaram, até alguns mais recentes que mudou isso, né? Mas você pega os Dragon Quests antigos, como é a batalha, é em primeira pessoa. Primeira pessoa. O próprio SMT, né, o Shin Megami Tensei, até o 4, ele era todo em primeira pessoa também. O Shin Megami Tensei começou como um Dungeon Crawler em primeira pessoa. Exato. Kingsfield também, né, que foi Kingsfield, tipo, exatamente. Pré-Dark Souls, né? Eu não joguei, eu posso estar falando muita besteira, mas eu acho que o Elder Scrolls Arena e o Daggerfall são mais ou menos compartilham de bastante coisa também. Né? Totalmente, cara. Todo esse estilo começou no Wizardry. De novo, talvez isso seja muita besteira, mas ao meu ver, o Wizardry, ele foi a transição do RPG de mesa pro digital. Ele foi o primeiro passo, ao meu ver. Eu sei que existiram outros RPGs, mas o que mais fez sucesso, a popularização veio dele, Sim. Eu acho, né? Não só fez sucesso, mas assim, ele é um RPG ocidental, mas acredite se quiser, onde ele mais fez sucesso foi no Japão, dados os exemplos que eu dei, inclusive, né? Mas ele é um nome forte até hoje no Japão. Tanto que os direitos do Wizard, eles estão com uma empresa japonesa, inclusive. É verdade. Até naquele... uns 2 episódios pra trás, né, que a gente comentou sobre as nossas classes aqui da bancada, eu comentei um pouco do Wizardry, que foi o precursor aí dos jogos. E é incrível que ele é até relativamente recente, né? Na época que o D&D foi criado, ele foi criado em 78 e o jogo já veio em 81. E já foi uma adaptação muito fiel ao que existia nos livros da época, né? Sim. Então isso aí contribuiu bastante pro jogo espalhar rápido. O D&D já era muito grande na época, e o Wizardry acabou pegando carona nisso, né? É verdade. O que eu gosto...
O que eu gostei muito de jogar o Wizard, cara, é assim... Vou dar um outro exemplo aqui. Darkest Dungeon, o primeirão. Que aí o Eric deve se identificar um pouco mais com o que eu vou falar aqui. Ele dá aquela sensação de desespero quando você joga, né? Porque ele tem muitas mecânicas para acentuar isso. O Wizardry, na simplicidade dele, ele passa uma sensação tão agoniante ou até maior que a do Darkest Dungeon, cara. Eu me senti jogando um Darkest Dungeon de 1981. Por quê? Primeiro, você não tem um mapa no Wizardry. Quando você vai explorando, não tem um minimapa revelando pra você. A ideia lá atrás, em 81, era você ter um caderno de papel quadriculado e você ir mapeando à medida que você vai jogando. Isso, eu sei que é uma palavra que ficou um pouco cansada, mas nesse caso eu acho que ela se enquadra. Deixa o jogo muito imersivo, mano. Porque você tá prestando atenção no que tá acontecendo na tela e você ao mesmo tempo tá mapeando. Então, tanto no mundo real quanto no mundo digital, você tá imerso ali no que você tá fazendo. Isso é impressionante pra época que ele saiu, sabe? Cara, então, isso é uma coisa que eu admiro muito, principalmente em jogos assim mais antigos, porque hoje em dia isso se perdeu um pouco. Mas assim, jogos que de fato incentivam você a participar deles, ao invés de ser só aquele entretenimento passivo, tá ligado? Que você tá jogando, mas se você estiver fazendo 50 coisas ao mesmo tempo, não vai mudar nada também. Que é o caso de muitos jogos hoje em dia, né? Cara, esses jogos assim, que te tiram um recurso, que te auxiliaria, mas para que tenha um design por trás disso, para que você, jogador, participe mais ativamente dele, cara, pra mim isso me compra muito em jogo, cara. Jogo que faz eu pegar um papel e anotar coisa, pra mim já me ganhou, tá ligado? Já virou até piada aqui, mas enfim. Eu gosto muito de jogo que tem um nível de desafio elevado. E, cara, o Wizardry, assim, ele beira um injusto, né? Não vou mentir pra vocês. Teve momentos que, por exemplo, eu tava explorando o labirinto ali de boa, tentando grindar uns levels e tal. Entrei numa porta ali que eu não sabia onde dava ainda porque eu não tinha mapeado. Encontrei um grupo de magos, tomei surprise attack, né? Que é quando o grupo inimigo vai ter um turno de graça em cima de você, todos eles vão te atacar. Todos os magos soltaram magia em área, eu tomei o wipe. E boa sorte, começa de novo. E é isso aí. Tá ligado? Foi frustrante por um lado, mas o loop de gameplay do jogo, ele é simples, mas ele é tão divertido, é tão da hora você upar os bonecos, voltar pra cidade pra ganhar o level, porque tem essa, né? Nos RPGs modernos, você vai ganhando experiência, você ganha nível ali, e o próprio jogo já sobe o nível, aloca os pontos, libera as habilidades. Aqui no Wizardry não, você ganhou um nível, o jogo só vai te avisar, olha, você ganhou um level. Você tem que voltar pra cidade, ir na estalagem e subir o nível do personagem. E não só isso, né? Como eu mencionei, tem as classes, e elas têm uma função própria e têm atributos que beneficiam mais elas do que outros. No Wizardry 1, ele distribuía os pontos que você ganhava no nível up de forma aleatória. E não só distribuía de forma aleatória, como você tinha risco de perder pontos num atributo importante. Então seu guerreiro poderia perder força. Seu clérigo poderia perder piedade, que é o que determina ele aprender magias novas. E assim vai. Tinha essa chance. Então, pra você ir pras classes avançadas, tinha mais esse grau de problema. Tanto que eu joguei esse remake, né, no caso, com todas as opções de experiência original. Ou seja, eu não liguei nenhuma qualidade de vida que tem no remake. Então eu tive a experiência mais próxima do original possível. Eu não tive acesso ao ninja. Não consegui que nenhum boneco meu virasse um ninja, por exemplo. Consegui ter acesso ao samurai, consegui ter acesso ao Lorde e ao Bishop, com uma certa dificuldade pro samurai. E o Lorde foi quase impossível. Mas o ninja não foi, cara. Ele precisa de uns atributos muito altos e eu não dei sorte. Então tem esse fator também. O jogo é punitivo, o jogo é difícil. Mas, bicho, como é recompensador quando você consegue terminar ele. Eu matei o feiticeiro no final, recuperei o amuleto, dei um tapão na mesa, tipo, caralho!
Jogos assim que são mais punitivos, assim, quando você consegue de fato superar eles, que dá essa sensação muito boa, tá ligado? E, cara, com certeza é um jogo que eu já coloquei aqui na minha wishlist porque eu me interessei muito, tá ligado? Tipo, essa parte aí da questão dos atributos ser pura sorte, isso eu já acho que é um pouco até demais, eu acho até é um resquício ruim da inspiração que ele tem de RPG de mesa antigo, que também tinham alguns sistemas que pra subir de nível era assim. Cara, mas todo o resto faz dele ser um bom jogo também, sabe? Porque é aquilo, né? Quando o jogo tem uma consequência um pouco mais severa, faz que você jogue ele com mais atenção e mais cautela, tá ligado? Não é aquela questão de o jogo ser injusto e aí você é um gamer de verdade se você superar. Não. Mas é um jogo que te dá alguma consequência pra que você tome cuidado com as ações que você toma nele, cara. E o Wizard eu consigo ver que é um jogo assim que leva isso ao extremo, eu né, quero entrar nesse aspecto, já que você mencionou demais. da dificuldade e tal. Esse remake, inclusive, eu quero entrar um pouco nisso. Esse remake é uma aula de como fazer um remake. Puro e simples. Ele adiciona algumas opções de qualidade de vida, de modificação do jogo, para deixar ele mais palatável. Mas essas opções, para um jogador moderno, ele não estraga a experiência que o jogo queria te passar. Vou dar alguns exemplos, né? Eu mencionei lá atrás os atributos aleatórios. Uma das opções modernas é você ativa lá e você distribui esses pontos manualmente. O jogo não vai distribuir automaticamente para você. Isso, tipo, não altera tanto a experiência do jogo, apesar de dar uma facilitada. Só que os monstros ainda vão ser o cão chupando manga. Você ainda vai ter que passar pelo labirinto e você não tem recurso para recuperar slots de magia no labirinto, por exemplo, que é o que determina quantas vezes você usa cada nível de magia. Isso não muda. Tem opções, por exemplo, o templo no jogo original, que é uma construção que tem no seu hub, né, na sua base, a única função dele é reviver personagens mortos e remover paralisia. Porque nesse jogo aqui, se você tomar paralisia, o status paralisia, é como se o seu personagem estivesse morto. Ele não faz nada até você voltar pra cidade no templo e curar. E não só isso, esse personagem com paralisia, se for um guerreiro que tá na front row, ele vai lá pra back row e um mago seu ou alguém que tá na back row é forçado pra frente. Então, eles vão tomar mais porrada. No jogo, no remake, tem uma opção de você expandir um pouco o templo, dele ter algumas funções a mais. Como, por exemplo, um outro status que pode acontecer com o seu grupo. Não sei se tem RPG de mesa, Eric, você me adiciona isso aí. É dreno de nível. Você apanhar de um morto-vivo, ele remover níveis. Você tá no nível 10, ele te joga de volta pro nível 9. Só de bater em você. Cara, eu nunca vi isso, mas com certeza tem. Então, tem essa opção expandida pra você, no templo, recuperar a XP que você perdeu. Outro exemplo de coisa que eu falei lá atrás. O jogo não tem um mapa. Você consegue ligar nas opções de qualidade de vida um minimapa. Mas por que ele não estraga a experiência? Quando você tá andando no calabouço, o minimapa vai preenchendo ali. Mas você, pra acessar o mapa grandão, você ainda tem que usar a magia que faz isso no jogo original, que é o Dumapic. Só que, no jogo original, quando você usava o Dumapic, ele só falava em texto. O seu grupo tá olhando para tal direção cardeal, a escada tá a tantos passos pro norte, tantos passos pro leste, e você tá no andar X do labirinto. E era um texto, só. Se você não tava mapeando no papel quadriculado, você não sabia onde você tava. Aqui, na opção de acessibilidade, quando você usa o Dumapic, aparece um mapa grandão na sua tela, pelo tempo que você fica parado ali para olhar ele, e tudo que você já explorou vai ficar gravado ali. Então você não precisa reexplorar para ver esse mapa grande. Mas o minimapa, quando você sai do calabouço, ele não fica gravado. Então você tem que ficar olhando o minimapa de novo. Então isso não tira da experiência original do negócio. Dá uma facilitada para você se localizar, mas mantém o espírito do jogo intacto. Que é isso que eu acho que um remake tem que fazer. Eu não vou explicar todas as opções aqui, eu só queria dar esses exemplos para passar o meu ponto. Mas é isso que eu queria dizer. Um bom remake,
pra mim, é aquele que consegue dar opções para um público novo entrar naquele jogo, mas mantém o jogo fiel o suficiente pra galera que jogou ele no passado poder revisitar numa plataforma moderna e sentir a mesma sensação que teve quando jogou ele lá atrás. E o Wizardry, esse remake de 2023, ele faz isso com maestria, mano. Então, assim, seja você alguém que quer conhecer a série, que era o meu caso, ou você é um jogador mais antigo, que quer jogar de novo de alguma forma, sem ter que passar pelo trabalho de emular um Apple II, cara, eu super recomendo isso, dá uma chance, compra ele e vai se divertir, mano. Joguinho delicioso, super recomendado. Gathered in their masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed Mas, continuando o nosso papinho aqui, eu queria saber do meu amigo Lucas, qual jogo você trouxe aí pra mesa, meu bom? Queria muito poder falar de Death Stranding, né? Mas o Paulo, sem o menor escrúpulo, falou, né? Abertamente sobre Death Stranding, deixando eu aqui triste. Também te amo, Lucas. Esse mês eu joguei algumas coisas, algumas eu terminei, outras não. Algumas eu voltarei, outras não. Eu tive aí divertidas surpresas, né? Como o Turnip Boy. Obrigado, Paulo, pela sugestão aí, né? É um jogo hilário. Ele tem uma comédia. A comédia por trás desse jogo é sensacional, cara. É de jogar rindo mesmo, tá? Muito bom mesmo. Recomendo aí. Joguinho indie bom e barato, tá? Eu também joguei outra recomendação do Paulo, que é o Green Dawn. Ele é um Diablo-like. Eu achei ele mais divertido que Diablo, inclusive. Mas ele aí eu joguei poucas horas. E 2 horas e meia aí que eu joguei. Mas eu tenho jogado ele aí, fazendo revisão de podcast e tudo mais. Então, achei bem interessante. Eu só achei ele um pouquinho confuso agora no começo. Mas, com o tempo, né, a gente vai pegando o jeito aí. Mas o jogo aí que tomou aí bom tempo do meu mês foi o Dragon Age Origins, né? RPG aí da falecida EA. Esse RPG aí, feito pela BioWare, né? Publicado pela EA, lá dos anos 2000, foi lançado lá para PS3, Xbox 360 e PC, se eu não me engano. Ele deu aí sequência a outros, basicamente uma trilogia não, porque tem o quarto, né? Uma saga aí de RPGs muito bons, né? Que apesar aí do Veilguard ter sido um jogo com muito problema de produção, que era para ter sido basicamente um mobile ou um jogo online e tal, tem aí suas qualidades, mas infelizmente muitos defeitos, né? Mas o Dragon Age Origins mostra que se eles tivessem continuado com a receita que eles tinham, se eles tivessem continuado deixar mais presente o lado RPG da coisa, eles teriam acertado em cheio aí na receita, né? O Dragon Age Origins, ele é aí um RPG action, mas ele tem as suas diferenças. Ele, diferente do Dragon Age Inquisition, ele não tem bem uma câmera tática que você pode fazer. Você consegue pausar, não é bem uma câmera tática, né? Você seleciona o personagem que você quer e dá a ação para ele. No caso, você pode selecionar para atacar, a magia que você quer que ele use. Você pode movimentar ele até determinado local e tudo mais, né? É maneira bem tática para isso. E ele também conta aí com as classes
clássicas que são Mago, Ladino e Guerreiro, cada um com suas determinadas especificações. E essas especificações, você vai descobrindo conforme você joga. Por exemplo, você é um guerreiro e você tem o Alistar, né? O Alistair, né? Da sua party. O Alistair, ele pode te ensinar a ser um templário, só que daí depende do seu relacionamento com ele, né? Se eu não me engano, tem outras formas de se virar um templário também, né? E isso vale para todas as especificações de classe, essas subcategorias de classe, né? Como mago, você pode ser um shapeshifter, por exemplo. Você pode ser um curandeiro. Você pode ser um mago de batalha. E isso é bem interessante, né? Que dá aí um leque de possibilidades que você pode ter aí no seu personagem. O combate dele também, ele é meio automático, né? Não é você apertar um botão para cada ataque básico que você vai dar, para cada light attack, né? Você aperta uma vez e o boneco vai ficar batendo no inimigo até o inimigo morrer. Então você solta uma magia e aí o boneco continua dando light attack. Você não controla ele especificamente a cada ataque dele, né? Só voltando um pouco a respeito dos personagens, você tem um protagonista, né? Ele é um personagem fixo ou você precisa criar ele, escolher os atributos? Como é que funciona essa parte inicial dele? Então, assim como todos os Dragon Ages, você cria o seu próprio personagem, né? A diferença é que no 2, eles deram um rosto pro personagem, assim como fizeram pro Mass Effect. Mas ainda assim você consegue criar o seu próprio personagem, né? No 1, ele não tem rosto, o personagem, né? Todos os outros Dragon Age não tem, né? É só o 2 que tem mesmo. Ah, sim. As artes são sempre alguém de capacete, né? Isso. Inclusive um spoilerzinho pequeno aí do Inquisition. Quem não quiser ouvir aí, pode passar aí pra frente daqui a uns segundos. O protagonista do 2, no caso o teu personagem, aparece no Inquisition, né? E eu não tenho certeza disso, mas se você upar o seu save, talvez a aparência seja parecida com o personagem do 2. Se não, aparece o personagem genérico ali que colocaram na capa, né? Ah, bacana. Não é um combate que me agrada tanto, mas eu achei ok. Assim, tem momentos que você tem que pausar, né? E pensar no que vai fazer. E ele faz ali uma mescla de tático com RPG de ação, né? O que é uma mistura interessante, assim. Na minha opinião, o combate do Dragon Age Inquisition amplia isso. Porque no Dragon Age Inquisition você pausa a câmera, ou pausa o combate, né, o jogo, e consegue ter uma visão isométrica do que está acontecendo, né, do campo de batalha. E aí você consegue avançar o tempo para posicionar o personagem em um local específico e aí dar continuidade do combate, entendeu? Então, na minha opinião, isso é um avanço, assim, eu acho bem interessante. Só um pouquinho que a minha cachorra tá começando a ter ataque de novo. Né, meu amor? Né? Veio pro meu colo e aí você fica atrapalhando a gravação. Que fofo! Não, mas eu queria até comentar aqui. Eu vi só gameplay do Dragon Age, né? Eu vi um cara jogando do começo ao fim, assim. E ele me pareceu uma mistura de combate de Baldur's Gate com um gráfico de World of Warcraft, assim, no combate, né? Fora das cutscenes. Eu achei muito, muito legal o combate dele, pelo que eu vi. O Baldur's Gate, o 1 Sim, e o 2. Baldur's Gate 1 e 2, que é aquele jogo de ação, mas com pausa, né? Tática em tempo real com pausa, né? O famoso RTS com pausa. É basicamente isso, cara. É basicamente isso, Ele tem suas diferenças, né? Mas é basicamente não tem isso. Um modo combate de turno, ele é obrigatoriamente com pausa sempre? Tipo, não tem como ativar um modo turnos? Não, ele não... É que assim, ó, a pausa do 1 é assim. Tu tá jogando, tu controla ele terceira pessoa. E aí pra pausar, você segura uma tecla
Aí vai aparecer um radial, e aí você seleciona a ação que tu quer. Só acho interessante a gente mencionar também que o Dragon Age, ele é uma Dark Fantasy, né? Ele é um pouquinho mais adulto, mais violento, ele não é jogo... ele não é jogo family friendly, não. Não, ele é bem violento, ele é bem Dark Fantasy, inclusive, ele é muito inspirado em Senhor dos Anéis. Ele tem uma inspiração muito forte em Senhor dos Anéis. A primeira cutscene tem uma hora que o personagem olha assim pro fundo da montanha, sabe? E é Lord of the Rings completo. Tem Mordor, né? Aparece Mordor assim no final, com aquele fogo aparecendo assim. É a mesma cena, sabe? Então tem muita inspiração dele. Só complementando o que eu falei, tá? Por isso que eu tava confuso aqui. A câmera tática só é presente no PC. Nos consoles, não tem câmera tática. É em terceira pessoa. Ou seja, PC se provando mais uma vez superior em todos os tipos de jogos. Isso aí, rapaziada. Aí eu te pergunto, por quê? Só pra quem encher o saco. Porque não tem mouse. Porque RPG tático é melhor do que RPG de ação. A gente já decidiu isso há muitos episódios atrás, Lucas. É mesmo? Foda-se. Não lembro disso. Eu joguei no PS3 e eu me diverti muito bem. Eu não estou errado. É muito fácil jogar um beijo pro Lucas, né, Eric? Ele sempre cai. Sabe o que é mais fácil, Paquito? Eu cortar isso. Voltando aqui no Dragon Age, eu queria dar uma comentada no negócio também. Que eu gostei muito, especialmente na narrativa dele, né? Você consegue ter relacionamento com os membros do seu grupo, né? Isso pros dias de hoje já é até padrão em jogos assim. Mas, apesar de ser um jogo bem antigo, ele tanto com o seu relacionamento com o seu grupo, quanto nas quests que você faz na história principal, você nunca tem um cenário que você consegue agradar todo mundo. Porque você tem todo tipo de maluco no seu grupo, né? Você tem a bruxa louca e o cara certinho. Se você quiser ser o cara certinho lá, o bonzinho, a bruxa louca vai ficar pé da vida com você e é isso aí, não tem o que fazer. E vice-versa. Tô dando 2 exemplos só de polares opostos pro pessoal entender, né? Mas ele trata relacionamentos entre os membros do seu grupo, na minha opinião, pelo menos, de uma forma muito adulta e muito verossímil. Ele respeita muito a inteligência do jogador ao tratar os temas dele. O que é raro pra RPG, tá? Olha, eu não diria isso. O Fallout também faz isso, cara. E de maneira sim, mais pobre, mas faz isso também. Vários RPGs fazem eu isso. diria que RPG ocidental, no geral, ele trata disso de uma forma melhor, mas alguns também pecam um pouco nisso, mas... Não, eu concordo. Pra época, e sim. Considerando que é um RPG, mano... O que se destaca do Dragon Age é a história e esse relacionamento que você tem com os NPCs, né? Com os seus companions, né? Inclusive, foi o que... Me corrija se eu estiver errado, o Mass Effect veio depois. Né? Mass Effect, o primeiro ele é de 2009. Então, ele veio depois, que eu acho que o Dragon Age é de 2005. Ah, então veio depois. Mas eu acho... Vamos confirmar. Aqui na Steam fala que é 2010, mas pode ser que console veio antes. Mas né? é a Ultimate Edition. O Dragon Age é de 2009. Ah, então eles são contemporâneos ali, né? Bom, enfim, porque eu ia falar que o Dragon Age é que deu início a isso, mas então eu vou considerar os dois, então, que começaram esse tipo de relacionamento entre os companions, né? Ô Lucas, só até que você acertou a tecla aí do Mass Effect, eu não joguei Dragon Age, tá? Aí eu sou completamente leigo no assunto. Mas no Mass Effect você tem opções, digamos, de paladino ou opções de você ser um completo babaca. E isso vai alterar profundamente o andamento da história. Né? Então alguns NPCs vão passar a te odiar, outros vão passar a te idolatrar, dependendo das suas ações. Isso acontece no Dragon Age também? Ele não tem esse sistema, acho que é Paragon, né? Paragon e qualquer outro lado? Renegade. Ele não tem esse tipo de sistema, tá? Ele não tem esse tipo de sistema. O que ele tem, no caso, seria o impacto nas escolhas que você faz no final. No final do jogo vai falar o que cada
as consequências dos teus atos, basicamente. E tem a aprovação ali dos companheiros, né? Sistema de aprovação, acho que no Mass Effect também tem isso. Inclusive, tu consegue ver uma barrinha de como que tá o teu relacionamento com os teus companheiros, né? Você consegue dar presente pra eles e tudo mais. Você vai encontrando presentes e você precisa descobrir pra quem é cada presente. Stardew Valley não inventou nada. Não. No Dragon Age, especificamente, eu acho... Me corrija se eu estiver errado, tá, Lucas? Mas até o final muda, dependendo do seu relacionamento com seus companheiros, né? Sim, sim, sim. Eu acho que o de algumas pessoas não... Mas o que muda bastante as coisas que eles vão falar contigo. E tem um deles, inclusive, que eu sei, que dependendo de como tu... E isso vale pros outros jogos, tá? Dependendo de como tu se relaciona com ele vai te trair ou não, sabe? Todos os meus companheiros, eu fiquei acima do meio ali, de querido. Porque o meu personagem era muito bonzinho, né? Ele fazia a coisa certa. Quem diria, né, Paladino Lucas? Ora. Inclusive, o meu personagem foi templário. De tão paladino que eu sou. Enfim, a consistência, né? Ele era muito hipócrita, na verdade. Porque ele era um templário que era a favor da libertação dos magos. Que não condiz com a lore do jogo. Bom, eu queria entrar um pouco da lore. Que eu acho que como a lore é o ponto forte, eu quero tentar vender o peixe aí desse jogo pra quem nunca jogou. Pra quem gosta de jogo com uma boa narrativa, que aborda temas interessantes aí, temas políticos e tudo mais, esse jogo ele mostra as diferenças entre cada povo, do povo, enfim. E eu gosto porque ele te dá a lore escrita com codex, né? Mas ele também vai te dar sidequests que mostram essas diferenças. Por exemplo, tem uma quest dos elfos da floresta, dos Wood Elfos, né? Que é uma quest que tem um casal. Tu acha que o cara é tímido, mas não é que ele é tímido. Ele é um péssimo caçador. E dentro da cultura élfica, você precisa ser um bom caçador. Você precisa ser algo que se destaque para poder ter um relacionamento com outra pessoa, né? Foi isso que eu entendi ali do jogo. Então a quest se desenrola e a quest vai te explicar esse ponto, essa característica ali da cultura élfica. Da mesma forma, quando você vai para uma área que daí envolve um pouco até de segregação racial dentro de uma cidade, que aí tem os elfos que estão lá nessa cidade, eles são às vezes até escravizados, inclusive. E aí vai falar sobre a cultura desses elfos ali na cidade, por exemplo. O jogo ele tem como ponto principal o combate contra a podridão, né, o Blight, né, que é um evento que acontece dentro do mundo do Dragon Age. Ele já aconteceu uma vez e ele voltou a acontecer. E você precisa conseguir exércitos para combater esse evento. E aí esses exércitos você vai seguindo a sua jornada para conseguir eles. Você vai passar pelos elfos, você vai passar pela cidade dos anões. Os elfos, cara, é uma quest que termina de uma forma magistral. É uma quest que é visível que existe ali cerca de 3 escolhas. Entre elas, 2 podem ser bem sangrentas e a outra pode terminar em um caso de redenção. Eu achei muito boa essa quest. A quest dos anões é uma quest bem política, que, assim, usa o sistema de castas, basicamente ali para separar os anões por classe social, e vai te fazer escolher entre seguir a tradição ou seguir ali o progresso, um lado mais progressista, né, dos anões. E tem ali uma terceira escolha também, que eu achei que eu não vou spoiler, que envolve até um companion, né? E, cara, falando sobre os companions, para não me estender muito mais, nós temos 9 companions. Alistair, Morrigan, Leliana, Zevran, Sten, Wine, Ogren, Shale e o doguinho, né? O doguinho Mabari. Que o dog, ele não tem nome. Eu botei o nome da minha cachorrinha, Molly, né? E o legal é que o doguinho, como tem sistema de companion, o doguinho já tá com a barra máxima quando tu pega ele. Tipo, ele não fica triste. Tu pode
sei lá, fazer tudo de errado com ele. A barra tá sempre no máximo, sabe? Tipo, é muito, muito engraçado isso. Cachorro é sempre uma alma pura, né, cara? É. Não tem jeito. Entre eles, pra mim, eu joguei bastante com... O Alistair não saiu do meu lado. A Leliana também não. Apesar de que ela tem uma história meio... passado meio sombrio, digamos assim. E eu jogava com a Morrigan. E depois eu peguei a queridíssima Wine, a mãe de todos. Cara, a Wine pra mim... A Wine e a Alistair têm as duas melhores histórias desse jogo. Pô, é os meus dois preferidos. O Ogren é detestável. O Shale vem de uma DLC, eu não peguei a DLC pra jogar. E o Zevran, cara, o Zevran, ele é assim. Ele é um assassino e você pode se aliar a ele ou não. Você tem essa escolha, assim como todos. Só que, cara, é o famoso... Ele tá sempre tentando te comer, sabe? E, cara, ele é muito chato. O Halsing do passado, né, cara? Ele é muito chato, cara. Tá ligado? Ele vai falar com ele assim... Então, cara, você tá precisando consertar a sua espada que eu vou passar no ferreiro. Ele vai falar, você quer pegar a minha espada? Tipo, cara, porra, irmão, eu tô falando sério aqui, cara. Tá acontecendo uma guerra aí, tu só quer transar. É, mais ou menos. O Zevran, ele também tem uma personalidade extremamente pragmática, né? Quando se trata do plot principal Chato. da coisa. Ele é tipo, não interessa o que precisa ser feito pra gente fazer a missão. Vai ser feito. E aí quando você tá na side quest, ele tem a testosterona nível mais de 9.000, né? Só quer saber disso aí. Cara, e o Ogren? Cara, o Ogren ele é muito detestável, velho. Tipo, tem uma parte que... ele pergunta pra Leliana se as irmãs da Chantria usam roupa íntima por baixo da roupa, tipo, da Chantria. Eu falei, cara... Você tá maluco, cara. Porque tem uma parte que você é obrigado a andar com ele, né? Por conta da quest dele. E ele começou a falar essas paradas, tipo, extremamente babaca, assim. E eu falei, meu irmão, acabando tua quest aqui, você vai sair daqui, cara. Não rola eu ficar com ele não, sabe? Então eu joguei bastante com esses companions aí. E, cara, o que mais me pegou foi o desenvolvimento da história. Eu achei muito boa. Achei muito boa mesmo. O final é épico, é muito bom. E ver as consequências de tudo o que eu fiz, de todas as escolhas que eu fiz, por mais que seja um narrador falando, foi bem recompensador, sabe? Quando eu comecei a jogar, eu botei pra mim, cara, eu quero fazer, obviamente, um paladino ali, eu quero que o meu personagem deixe a marca dele no mundo. E como eu não lembrava do que ia acontecer na história, no final, quando eu fui fazer a escolha, eu falei, caralho, olha a escolha que eu tenho que fazer, cara. Eu falei, não, peraí, eu vou fazer essa escolha aqui, custe o que custar, eu vou até o fim com ela. E foi extremamente satisfatório. Tudo o que aconteceu foi extremamente satisfatório. As escolhas que eu fiz para os meus companions também foi satisfatório, sabe? E, cara, eu me senti satisfeito. Assim, tipo, eu cheguei no final e falei, beleza, cara, eu concluí essa jornada. Eu fiquei relembrando das coisas que eu fiz, né? Nessas horas que eu joguei. Eu acho que foram 45 a 50 horas jogadas. E eu fiquei assim, pô, que legal, cara. Foi uma jornada memorável, sabe? Valeu muito a pena. Então, ele tá no Game Pass, tá? Pra quem quiser jogar. Mas eu acho que realmente a câmera tática do PC dá uma vantagem a mais pra quem quer jogar de maneira mais hardcore, tá? E é isso. Joguem. Era algo que a BioWare na época, né, ali 2010 até 2015, eles tinham maestria, né, que era criar bons personagens, né? O próprio Mass Effect, ele é sensacional, né? Você realmente se faz parte daquela família ali, daquela party. E não sei você, mas até dói ter que se despedir deles, né, quando você termina o jogo. Cara, assim, pra mim até não foi... Por exemplo, Leliana... Fica aí um pequeno spoiler, né? Leliana, Morrigan... Leliana e Morrigan são as duas únicas. Elas aparecem nos outros jogos, né? Só que, por exemplo, a Wine... Né? A Wine não aparece nos outros jogos. E ela é muito querida, cara.
Eu não lembro do Alistair se ele aparece no... League of Legends. Ai, meu Deus, Eric, não, cara. Mas o Alistair, por exemplo, por conta do plot dele, ele não aparece. Talvez porque também pra não bater o martelo do que aconteceu com ele, né? Se é canônico ou não a tua escolha. Tem isso também. Mas tem um ponto do Mass Effect, Paulo, que eu joguei o primeiro Dragon Age agora, pô, com sorriso no rosto. Só que eu tentei jogar o Mass Effect, eu tenho a trilogia remasterizada, e tem um ponto que me irrita muito do personagem, que é assim, no Dragon Age, o personagem não fala, o principal, o teu, né? E no 2 ele fala. Só que ele fala sempre sério. Ele tá sempre putaço pra mim, ele tá sempre muito puto. Tipo, ele vai fazer uma piada, ele tá fazendo a piada muito puto, tá ligado? Tipo assim, ele vai tirar uma... É porque ele é militar. Então eu não sei se é por isso ou se eles tentaram fazer ele muito neutro. Só que fica muito estranho, sabe? Pra mim, todo RPG assim que você cria teu personagem, que eles dão voz dublada pro protagonista, cara, acaba soando meio, tipo, estranho, tá ligado? Fallout 4, cara. É a mesma coisa, cara, Fallout 4. Meu Deus do céu, é uma vergonha. Fallout 4, eu baixo a voz do diálogo do... Eu não lembro se dá pra baixar a voz do diálogo do personagem, assim, cara. Mas eu já usei mod pra tirar a voz, sabe? Algo assim. Mas isso que vocês mencionaram só é um testamento do quão bem feito é o Dragon Age Origins até hoje, né, cara? Porque você tem um personagem ali que é um self-insert, literalmente. Você cria ele, mas você vê no decorrer da história do jogo e nas ramificações dela que você imprimiu a sua personalidade, ou a personalidade que você escolheu interpretar naquele personagem, e aquilo teve consequências. Então isso dá até um fator replay, apesar de ser um jogo meio longo, pelo que você falou. Isso dá um fator replay adicional, porque não só você pode jogar de novo testando builds diferentes, mas você pode testar caminhos narrativos diferentes. Isso é muito foda, mano. São basicamente os RPGs que levam o R do RPG a sério, né? Que é o roleplay, né, cara? Só duas coisas só pra... só pra responder uma coisa que o Paquito falou. Paquito, quase 50 horas aí, eu explorei bastante, tá? Eu fiz vários caminhos alternativos. Eu queria explorar todas as opções de solução da quest principal, principalmente, tá? Deixei muita quest pra trás, mas eu explorei bastante, tá? É que assim, ó, por exemplo, tem uma parte que pra... logo de cara, você tem duas soluções. Dependendo de uma escolha que você faz antes de chegar no final dessa quest, você ganha uma terceira opção. E essa terceira opção envolve você ir para uma outra área para resolver outra questão, que você literalmente não precisava fazer isso, né? E para voltar e resolver da melhor maneira possível essa situação. Então fazer a escolha moralmente correta leva mais tempo. Mas se você quiser ser um filho da puta e quiser assim, ó, não, como é que eu resolvo isso aí rápido agora? Puxa a espada e mata a pessoa, beleza, matei a pessoa, foda-se, tá ligado? Você vai jogar muito mais rápido. Então eu acho que tu encurta aí umas 20 horas de jogo, sabe? Não, tô ligado. O outro ponto que eu queria aqui trazer sobre essa questão do self-insert é o Dragon Age Inquisition. O Dragon Age Inquisition, o seu personagem fala. Só que na minha opinião é muito bem feito isso. Você consegue ver neutralidade e você consegue ver um certo humor quando tem que ter humor. Sabe? Quando o personagem quer falar de uma maneira um pouco mais bem-humorada. E eu acho que foi muito bem feito, tá? A maneira que eles fizeram isso. Tanto que eu joguei Dragon Age Inquisition, cara, eu acho que umas 3 vezes, ou 4 vezes, eu não lembro, mas eu joguei mais de uma vez, sabe? Foram 3 vezes. E todas elas foi uma gameplay diferente. E os Companions do Dragon Age Inquisition são de longe os melhores pra mim. Então é isso, gente, o que eu tinha pra trazer aí do Dragon Age Origins, tá? Não tenho preconceito com a idade do jogo, tá? Ele é dos anos 2000, o gráfico é um pouquinho estranho, mas vai por mim. O jogo é sensacional, muito bom, tá? Joguem.
Muito obrigado, Lucas. E eu assino embaixo o que você falou. Só de ver o jogo, a gameplay que eu acompanhei, eu fiquei com vontade de jogar. Ele já tá na minha wishlist, inclusive. Mas dando prosseguimento aqui, nosso amigo Eric, o que você trouxe aí pra falar pra gente, mano? Então, pessoal, episódio passado a gente comentou bastante, inclusive, sobre o Super Nintendo, né? Inclusive um episódio incrível pra quem tem curiosidade aí sobre os jogos desse console. Mas um jogo que eu acabei deixando de falar e acabei rejogando depois do episódio, porque eu fiquei muito interessado em rejogar alguns jogos da época, né? É um jogo que ele até, eu diria que ele é uma joia escondida, porque pouca gente fala dele nas bolhas assim que eu sigo, né? Que ele é um jogo chamado The Fireman, que ele é basicamente um jogo top-down, né? Action shooter, onde você controla um bombeiro que, junto com seu parceiro, está tentando conter um incêndio catastrófico que aconteceu em um edifício de pesquisa química, digamos assim. E basicamente o jogo inteiro é sobre conter o fogo nesse incêndio, né? Algum de vocês já tinha jogado esse jogo? Não, eu nem conhecia. Nunca ouvi falar, cara. Mas eu só queria fazer um comentário. O nome do jogo é Homem Fogoso e você precisa conter o fogo. E basicamente. Capa... O jogo inteiro está tentando conter o fogo. E a capa é altamente sugestiva com isso que o Lucas falou, né? Não. A capa é muito sugestiva. Ó, eu vou deixar aqui um pedido pessoal pro meu amigo Paulo Nagahara, porque, querido ouvinte que não sabe, mas o brilhante criador das capas é o Paulo. Paulo, você sabe o que fazer com a capa desse episódio, né? Toca pro pai. Não. Nesse contexto, tocar não é uma boa ideia, não. Não. É realmente. Chá comigo. Toca e apague o fogo do Homem Fogoso. Só pro ouvinte entender, eu acho que é dessa capa que surgiu aquela expressão arregal. Ai, meu Deus, é melhor o ouvinte não entender isso. Vocês vão ver o resultado disso na capa do episódio, meus ouvintes. Pode deixar. Pode ter certeza. Mas, meu Deus, eu digitei isso no Google. Jesus, amor. Nossa, não. Caralho. Mas arregão não é a pessoa que desiste das coisas? Não, caralho. Nossa, mano, não. Sabe o que é o mais engraçado? Não tem nada engraçado nisso, não. Não, calma, para lá. Tem um blog, calma, tem um blog de... Porra, da época da blogosfera aí que tinha meme dos blogs. Tinha aqueles memes preto e branco de blog. Entendeu? E o nome do blog é A Negão. AH Negão. E às vezes se tu for digitar... o Paulo conhece aí, pô. Inclusive recomendo, tá? Um blog muito bom. Conheço, cara. Existe até hoje. E o problema é que se tu for escrever rápido e tirar o N, aparece essa merda. Mas eu não sei hoje em dia, na época, eu era criança, né? Eu achava legal. Não sei hoje em dia. O quê? O que? Especifica. Tá. Bom. Tá, vocês estão falando. A gente achava legal outra coisa lá. Não. Eu tô fora dessas coisas aí, gente. O Paquito que gosta, né? Tem aquele jogo lá. O Paquito curte. Tava demorando. Não tem nenhuma arregal face naquele jogo, não. Não tem arregal naquele jogo, tá? Meu Deus, continua falando dos homens fogosos aí, senão a gente vai desandar o resto da noite. Mas enfim. Peraí. Puta que pariu. A capa do jogo é uma Lolita, cara. A Lolita. Não é, ouvinte, não é. É uma Lolita. É a cabeça dessa galera que é muito maluca, cara. É uma Lolita jogando leite. Ó, você ouvinte, eu vou fazer um jabá pro Galinha. Você ouvinte que não é apoiador do Galinha Viajante, apoie o Galinha Viajante e presencie o sticker maravilhoso que o Paulo fez dessa capa. De nada. Vai lá, Ed. Desculpem por isso. Então, continuando aqui. Justamente, então, esse jogo, ele não ficou muito famoso
Primeiro porque ele lançou primeiro no Japão, né, o que era comum dos jogos da época, mas ele nunca veio aqui para as Américas, né? Então ali em 94 ele foi lançado no Japão e só em 95 que ele foi para a Europa e para a Oceania, ali na Austrália, né? Mas para a América esse jogo nunca se viu. Foi até feito alguns portes de fãs, assim, com uma tradução para inglês, né? Que tem, eu joguei uma ROM em inglês, que tem alguns errinhos, assim, de digitação, mas como a história é relativamente simples, nada, assim, que atrapalhe na experiência do jogo, né? Explicando o jogo, né? A história é basicamente essa, você é um bombeiro, e o que o bombeiro faz é apagar fogo e resgatar pessoas, né? E é basicamente nisso que o jogo se baseia. E ele não é necessariamente um simulador, ele é de fato um jogo de ação. Mas a grande maioria, não todos, mas a grande maioria dos seus inimigos são basicamente versões diferentes do fogo. O fogo é o principal elemento desse jogo no geral, sabe? E o que eu acho muito interessante é o quanto esse jogo consegue trazer esse conceito de você sendo um bombeiro apagando fogo e salvar pessoas, traduzido muito bem pra gameplay dele. Porque apesar dos seus inimigos ser basicamente fogo, a variedade de desafios que você tem ao longo da fase, com os recursos que você tem pra lidar com esse desafio, é muito grande. E ele é um jogo, assim, que vocês comentaram sobre se sentir desesperado num jogo e coisas do tipo. Cara, esse é um jogo que te dá uma sensação de desespero muito boa. Primeiro que é um jogo difícil pra caralho, tá? Já vou dizer isso aí. Se vocês forem jogar, usem save state, porque senão vocês vão perder muito tempo tendo que rejogar ele inteiro. Mas, a princípio, todas as fases do jogo você tem um limite de tempo para finalizá-las, né? Que varia ali de 10 a acho que 14, 15 minutos no máximo, dependendo da fase. Conforme as coisas vão acontecendo no jogo, conforme você vai avançando, existem inimigos de fogo ali, né, que são fogo que ele vai se espalhando e piorando a sua situação. Então, se você não conter aquele perigo rápido, cara, ele só vai te atrapalhar mais. Mas, voltando aqui pra gameplay dele como um bombeiro em si, né, como que funciona a gameplay desse jogo? O seu personagem, né, que é o Pete, ele tem aquela mangueira de bombeiro mesmo, né, que ela tem dois tipos dois modos de ataque, digamos assim. Uma que é um jatão de água, que você consegue atirar só para uma direção, e a outra que é um spray de água, que você tem um alcance curtíssimo, mas ele consegue lidar mais forte com o fogo que está perto de você, né? Então ele apaga mais rápido. E também tem tipos de fogos que você consegue só conter com um spray. Por exemplo, tem inimigos que são... eu digo inimigos, mas é basicamente o cenário em si, né? Que ele é um fogo que ele tá no chão, e se você pisar em cima, obviamente, você leva dano, mas o objetivo principal dele é te atrapalhar de chegar onde você quiser, né? Às vezes você tá escapando de um fogo que tá se espalhando, mas tem um fogo de chão ali, cara, você tem que trocar pro spray e lidar com aquilo pra conseguir fugir, né? E eu vou chegar também porque nesse jogo também tem sistema de chefes, né? No final de cada fase, você vai ter um chefe diferente. E cada chefe pasmem, um fogo. Mas não é só um fogo como os inimigos que você consegue deixar por aí. Não, cada chefe tem uma gimmick muito única que é própria deles, né? Vou dar um exemplo ali de alguns, que é o primeiro chefe. Ele é basicamente uma pilha de fogo em um canto que de tempos em tempos ela se explode e o fogo vai em todas as direções, que se você não desviar, você vai levar uma quantidade cavalar de dano. Tem outro chefe, que ele é um fogo que ele é um pouco mais gasoso, eu diria, e ele vai tentando spawnar fogos de chão para bloquear o seu caminho, e ele vai tentando te rodear, tipo, como se fosse uma jiboia, tá ligado? Tentando te conter. Se você não lidar com fogo de chão e ficar só tentando matar ele, vai ter uma hora que você não vai ter mais por onde ir e você vai levar dano, tipo, basicamente infinito e vai morrer. Então você tem que ficar decidindo entre trocar pro spray, lidar com o fogo que tá no chão, depois mirar nele de novo, pra você conseguir fugir. E tipo assim, tu tem pouca vida, vida HP e pouca vida mesmo, né? Que era comum de jogos assim
de Nintendo e jogos da época no geral, né? Que é aquela vida de... os créditos de continue, acho que tem só 3. Então se você morrer 3 vezes, acabou o jogo, beijo, tchau, vai embora. Por isso que eu digo, no começo de cada fase, pelo menos, se você quiser jogar esse jogo até o final, faça um save state só pra se garantir, sabe? Pra você não gastar recursos e tempo e afins. Eu tô vendo um vídeo aqui enquanto você fala. Eu vi aqui que o Peach é o cara do bigodão, né? Isso, Peach é o cara do bigodão, que é o seu personagem. Aí ele anda aqui com um loirinho aqui com um machado. Por acaso esse jogo ele é um co-op também? Não. Então eu chegaria nesse ponto justamente agora. Olha só. Muito interessante ter puxado isso. Por quê? Esse seu companheiro, ele é o Dani, né? E basicamente, conforme o jogo vai avançando, esses personagens se conversam bastante e conversam também com a equipe que tá falando com eles via rádio, né? Então é bem, tipo, a história ela é bem engraçada, até divertida, mas mostra assim, eu digo que ela é até bem escrita assim, naquele contexto, né? Que são, tipo, 2 parceiros tentando se ajudar a sobreviver, enquanto estão tentando salvar as pessoas daquele edifício. Mas o Dani, cara, eu diria pra vocês, eu coloco minha mão no fogo pra dizer, piada aí intencional, né? Que ele... Nossa, demorei pra pegar essa aí. Mas eu coloco de fato minha mão no fogo pra dizer que o Dani é um dos melhores sidekicks possível. Então, a máquina controla esse personagem, mas esse personagem, ele te salva de maneiras assim que geralmente os sidekicks dos jogos da época não fazem. Geralmente só um cara que tá te seguindo e às vezes até te atrapalha. Não, pelo contrário. Esse cara aí, primeiro que ele é muito roubado porque ele não perde vida. Segundo que você tá ali com sua mangueira de jato de água, né? E você é um pouco lento por isso, porque algo que eu não mencionei na gameplay é que você, quando você tá atirando com a versão mangueira mesmo, você não consegue virar imediatamente pra qualquer direção. O jogo vai ter um delayzinho, então se tu tá atirando água num fogo da frente e tem um fogo atrás de você chegando perto de você, você vai demorar um tempinho pra você fazer o 360 ali e mirar nele. Já o Dani, ele não usa água pra acabar com o fogo. Ele usa algo muito, muito mais avançado, algo assim que eu não entendo por que os bombeiros de hoje não fazem isso também. Que ele basicamente só pega o machado anti-incêndio dele e começa a dar porrada no fogo e com isso consegue limpar até mais rápido que você o fogo que tá vindo na direção de vocês. Então, uma estratégia assim legal até do jogo é você ficar se movimentando de uma forma que você vai... Esse teu parceiro ele vai ficar num ponto cego teu e o fogo não vai conseguir te pegar enquanto você tá apagando de outra forma, né? Então, infelizmente, o jogo não é multiplayer, mas a máquina desse jogo não deixa a desejar. Mano, o cara apaga incêndio na força do ódio, não tem como deixar a desejar mesmo. Eu acho legal desse jogo, que a qualidade gráfica dele é linda, né? Muito bonito esse jogo, pixel art dele. Assim, conforme o cenário vai mudando, né? Conforme você apaga o fogo, fica marcas no chão e tudo mais. E, pô, é criativo, é criativo você pegar um inimigo comum, que é o fogo, e fazer variações dele, sabe? Mas mantendo a mesma estética. Eu acho isso bem interessante, cara. Bem criativo. Mas não só isso. O cenário dele é muito bem feito também, cara. O fogo deixando rastro sim. Por onde ele passa, por exemplo. O chão vai ficando mais escuro. Foi o que eu acabei de falar. E o efeito de fumaça. Foi exatamente o que eu falei. Então corta a minha parte. Não. Ele tem toda a razão. Os próprios sprites do fogo, né, são bem variados. Você vê que o fogo tem um movimento bem bacana, assim, pra época. Mas essa diferença não é só visual, galera. Tipo assim, em gameplay, o inimigo que você tá enfrentando muda demais, assim, como que você vai enfrentar ele. Primeiro que tem alguns... Outra coisa que eu acabei esquecendo de comentar sobre a gameplay. Outra coisa, assim, extremamente importante que você consegue fazer, pasmem, você consegue se abaixar. E por incrível que pareça, isso é essencial pra você vencer esse jogo. Porque terão inimigos que são tipo um gás de fogo ou um fogo, tipo, entre muitas aspas, voando, que ele é muito rápido e você não vai conseguir apagar ele, tipo, de uma vez só. Então você tem que se abaixar pra você não ser atingido por esse fogo. E tem muitas... O cenário desse jogo em si
ele é muito interativo com cada fase, né? Por exemplo, tem fases que você tá, tipo, em um telhado, assim, digamos assim, que conforme as coisas vão explodindo, o chão vai começar a se quebrar. E o chão começando a se quebrar, se você ficar lá, você vai cair no buraco ali, o teu parceiro ele vai te ajudar, mas você perde vida no caminho. Tem também fases em que você vai estar tipo, como se fosse num subsolo mecânico que vai estar cheio de tubulações essas que vão estar explodindo. Que a única forma de passar por elas é passar abaixado. Só que o que acontece? Quando você está abaixado, você não consegue usar sua mangueira. Então você não consegue ficar caminhando abaixado e, beleza, vou viver bem assim. Não, porque às vezes você está precisando se abaixar para passar por baixo de um cano ou de um inimigo enfim, e vai vir outro inimigo de fogo na tua frente que se você não desviar também, tá ferrado. Então, é uma gameplay muito simples, né? São, tipo, três tipos de interação que você tem, que é abaixar, jato de água, spray de água. E a granada de água, que é só, tipo, um especial que vai causar muito dano. Você segura isso aí pra usar nos chefes, pra poder ter um pouquinho mais de chance de sobreviver contra eles, porque, cara, vai por mim, é bem difícil e eu não digo isso só porque eu sou ruim, é difícil mesmo. Eric, uma coisa que faltou nesse jogo era eles ter usado uma granada santa de água benta do Nossa, Worms, aquela do Worms, que quando eles jogam... Peraí, Lucas. Quando eles jogam... Não, pera, tem é do Monty Python, cara. Não, cara, calma. Tem o Worms, que tem uma granada santa, que quando a minhoquinha joga a granada, toca aquela musiquinha. Tá ligado? E a granada explode metade do mapa. É muito boa. Não, mas essa referência de granada sim, é do santa, Monty Python. Sim. É isso que eu... Mas sim, no Worms, nossa, puta jogaço também, ótima lembrança. Esse joguinho me lembrou um pouco um outro jogo do Super Nintendo, que é o Zombies Ate My Neighbors. Nossa, eu achei que era Zomboid. Achei que tu ia falar Zomboid, Paquito. Eu ia sair da chamada, cara. Não. Inclusive, ótimo jogo, joguem Zomboid aí, rapaziada. Não foi nem intenção, nem me toquei. Mas porque ele é parecido, né? Tipo, a visão de cima, meio que um shoot 'em up, igual esse do Fireman. E você salva pessoas pelo mapa também. Essa mecânica aí de salvar reféns me lembrou um pouco dele. Sim, é basicamente isso. Ainda que eu acredito que não tem como o fogo matar de fato as pessoas que estão lá, né? Tipo, é teu objetivo chegar nelas, mas se tu demorar, você perde a fase no geral, né? Então dá pra considerar que as pessoas morreram porque você perdeu a fase. Mas eu sei que no Zombies Ate My Neighbor, se o zumbi encostar nas pessoas que tem perto de resgatar, ele vira um zumbi também, né? Ou tô maluco só... Não, então é isso mesmo. A diferença é mais ou menos essa, mas sim, assim... Eles compartilham muitas lógicas de gameplay, design de gameplay parecidos até. Ainda que o Fireman, os inimigos não são infinitos também, né? Que eu acredito que nos zombies também eram. Inclusive tem, entre muitas aspas, achievements para você limpar o fogo todo de uma fase antes de completar ela. Eu nem tento fazer isso porque é bem difícil. Mas... Cara, é basicamente isso. E só um complemento também sobre o jogo é que a história dele, eu já comentei, que o tempo todo a sua equipe vai estar conversando com você, com o personagem de vocês, né? Então vai aparecer lá o portraitezinho deles falando. E é uma história assim bem, apesar de se tratar de uma tragédia, de fogo e tudo mais, é uma história bem divertida até, né? Então, se me permite dar só um pequeno spoilerzinho, eventualmente... a sua equipe consegue entrar em contato com o arquiteto desse prédio. Sim, o arquiteto e não o engenheiro. Por quê? Não sei. Mas o seu personagem ele começa a brigar com esse arquiteto, porque conforme você vai explorando, vai dando muita merda. Tipo, os elevadores param de funcionar. Tem elevadores que podem explodir. Inclusive, se você não se abaixar, você vai levar muito dano. Tem até uma parte, se você jogar água nas janelas, as janelas se quebram, e até quando acontece isso, o personagem fala, porra, cara, as janelas desse lugar são muito frágeis, não sei o quê. E quando você conversa com esse arquiteto, o teu personagem começa a falar, cara, esse prédio nem sequer faz sentido, não sei o quê. Onde tá, tipo, as saídas de escape? Ele começa a falar uns termos técnicos, assim, de bombeiro, né? E aí o arquiteto só fala, cara, você não entende nada de design de arquitetura. E é basicamente isso. Mas, cara, jogaço.
Então, o jogo, ele, apesar disso tudo, ele é bem curtinho até, né? Porque, como eu falei antes, né? Cada fase tem ali cerca de 10 a uns 15 minutos. Então, assumindo que você vai zerar cada fase de uma vez só, sem voltar, cara, em 1 horinha você zera o jogo, porque o jogo tem ali umas 6 fases. E, cara, vai por mim, ele vai ficando bem difícil com o tempo. Eu tive que rejogar algumas vezes pra zerar, mas ele é bem satisfatório de jogar. Lançou um 2 também no PlayStation 1, mas eu nunca joguei o 2 e a comunidade, assim, na internet eu ouvi que o pessoal fala que não é um jogo tão bom quanto o primeiro. Mas eu deixo aí uma recomendação até um pouco diferenciada, né? Um jogo até mais antigo e diferente de jogar, que é The Fireman de Super Nintendo. Então é isso, galera. Esses joguinhos aí que a gente jogou durante o mês. Diz aí pra gente o que você jogou durante o mês de julho. Você tem alguma recomendação? Deixa aí nos comentários. A gente adoraria saber. Vamos adorar ler o que vocês têm a dizer. Não se esqueçam de avaliar o programa aí no Spotify. Mandar e-mail pra gente também. Comentar nas nossas... Seguir a gente, né, na verdade, nas nossas redes sociais. E no mais, eu vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau. E excelente semana pra vocês. Obrigado, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Esse episódio foi dedicado ao Príncipe das Trevas. Eis aqui uma frase dele. Eu não sigo as tendências. Eu não me preocupo com as paradas. Eu apenas faço o que gosto. E tenho tido sorte das pessoas gostarem do que eu faço. E eu não penso no que eu fiz, e sim no que irei fazer.